Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista. Finalmente, né? Ficamos uma semana aí sem episódio, né? Não fizemos o pós-jogo da partida contra o Brusque. Acho que teve vários motivos. Primeiro foi a frustração mesmo do resultado. Acho que todo São Bentista, depois daquele jogo, ficou com a cabeça bem ruim, né? Porque sofremos um gol no final, num jogo que a gente foi melhor, era uma partida contra o líder fora de casa. E depois disso a gente teve vários compromissos aqui na nossa vida pessoal, acabou não batendo. Chegou um momento que a gente até tinha o tempo para gravar, mas a gente, né, se perguntou: será que vale a pena? O pessoal ainda quer falar desse jogo? Já estava todo mundo muito focado no jogo contra o Criciúma, né? E toda essa situação que rodeou. Enfim, decidimos focar no jogo de hoje, né? Esperar o jogo de hoje, né? De ontem, né? Na verdade. E agora, então, começando esse episódio sobre a partida contra o Criciúma, partida que não deveria ter acontecido, né? Todo mundo já deve saber, um dos maiores absurdos da história do futebol, uma das maiores vergonhas da entidade, da CBF, permitindo que um time jogue, né? O São Bento, no caso, tinha 15, né, jogadores com Covid, 2 suspeitos que não puderam ir para o jogo, totalizando 17, mais 4 jogadores no departamento médico e ainda um jogador suspenso, ficando assim apenas com 12 jogadores disponíveis. Não tinham jogadores do meio, né, no time, teve que improvisar jogadores da base, inclusive, que nunca tinham sido titulares sequer na base, como o caso do Daniel, né, e inclusive tendo só o Lucas Macanhã no banco de reservas como opção, né, o goleiro vestido de jogador de linha, e no caso sendo até utilizado no final do jogo aí, na linha, um goleiro, uma das maiores bizarrices da história do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo a Série C, é o Campeonato Brasileiro, e presenciamos isso, e por incrível que pareça, o São Bento heroicamente arrancou um empate histórico que até agora não acredito que a gente conseguiu. Boa noite pro ouvinte, boa noite pro Yuri. Cara, deu muito orgulho ontem, né? Boa noite. Sem dúvida, acho que quantas semanas sem podcast, né? Acho que o principal ponto foi a frustração em um jogo que nós merecíamos um resultado melhor, jogamos melhor, tivemos muitas chances claríssimas de gol, mas infelizmente fomos incompetentes na hora de marcar e acabamos não conseguindo sequer um empate. Acabamos tomando gol no finalzinho. A semana foi um pouco conturbada, né? Desde que saiu a notícia que o elenco estava com surto de Covid. Preocupante. No começo achávamos que não ia ser adiada a partida, porque se firmou uma jurisprudência na STJD, né, e até uma regra, entre aspas, da CBF, de que para que haja um jogo tem que ter 13 jogadores disponíveis. E até então nós tínhamos mais, né, acho que 15 ou 16 jogadores, mesmo assim a situação era crítica, mas tudo indicava que haveria jogo, até que de última hora parece que mais 3 jogadores haviam testado positivo, e nós tínhamos 11 jogadores disponíveis, né? Então, a partir do momento que nós tínhamos menos de 13 jogadores, a expectativa era de que a CBF adiasse a partida, mas infelizmente, horas antes do jogo, a CBF confirmou o jogo para ontem mesmo, para segunda-feira, o que foi o maior absurdo, acho, do futebol recentemente, desse ano, do que nós temos visto, de tantos absurdos, acho que esse foi o maior. Obrigando a gente a jogar com um goleiro na linha, né, o Macanhã, que apesar de ser muito bem na sua função, que é o gol, é um goleiro e não é um jogador de linha. Como você falou mesmo, né, é a mesma coisa com um torcedor jogando. Não tem a experiência, preparo físico de um jogador de linha. Mas acho que tudo. A improvisação do Daniel, que inclusive acho que isso é um ponto interessante, foi um ponto. Para mim, o maior ponto positivo de tudo foi. O Daniel fez uma boa partida, é um jogador que pode ajudar o time profissional. E aí acho que levanta uma questão de como está sendo observada a base para render frutos para o profissional, né? Porque até então o Daniel era um jogador que não seria aproveitado no profissional, era um jogador que estava fora dos planos, enquanto subiram outros. Acho que o maior exemplo disso é o Matheus Guarujá, que teve muita chance no profissional, era uma das promessas da base, foi pro profissional desde o ano passado, jogou Série B, jogou Série 2, jogou Série C, e em nenhum momento conseguiu convencer.
Foi mal sempre que entrou. A diretoria rescindiu seu contrato, ele acabou indo jogar Série D na Caldense. E deixamos de fora o Daniel, que é um jogador que aparentemente tem tudo para ajudar o São Bento. É um jogador que foi jogado na fogueira, entrou nessa situação delicadíssima e mostrou que pode ter sim capacidade para ajudar o São Bento, enquanto outros que eram cotados como grandes promessas e que ajudariam acabaram não rendendo muito que era esperado. Mas acho que o saldo foi positivíssimo dessa última partida. São Bento, acho que devolvendo, né? Já havia devolvido na Série 2, mas agora complementando o orgulho de ser São Bentista, aquele sentimento de ser São Bentista. Foi na raça, foi na vontade. E um resultado maravilhoso. Pena que não veio a vitória. Podíamos ter ganhado o jogo, mas infelizmente não veio. Mas de qualquer forma, acho que o saldo é muito positivo. Pois é, cara, eu inclusive fui um dos torcedores que, que fui a favor, né, que inclusive dei ideia estaria apoiando se o clube tivesse decidido dar um WO nessa partida. Porque para mim era amplamente impossível que a gente conseguisse qualquer resultado. Não faria sentido um time que não tem volantes não tomar gol, né? Não faria sentido a gente tendo, infelizmente, né, jogadores menos utilizados, né? Inclusive, ó, a gente tinha disponível o Alan Vieira para jogar de zagueiro, tinha disponível o Ferrugem, que não vai bem nem na direita, para jogar na esquerda. A gente tinha o Misael, que é o reserva, não é nem o lateral direito, para jogar na direita, pelo menos dentro da posição dele, né? E a gente tinha que estar improvisando o Eric, que é um zagueiro da base que nunca jogou profissional, né? Para jogar de volante improvisado. E o Daniel, que ninguém conhecia, nenhum torcedor sabia, ele era reserva na base. Então a gente nem sabia que ele estava à disposição. Inclusive foi colocado de última hora, né? E é com esse time que a gente ia enfrentar um Criciúma que está com o Itamar Schurrle, com um novo técnico, trouxe 3 reforços que iam estrear contra a gente, né? No caso, o Helder, que acabou sendo expulso, né? Depois a gente vai falar sobre o jogo, né? Mas o Marino e o Felipe Menezes, né? Então, que são jogadores mais carimbados ali de Série B mesmo, né? Então, para mim, não tinha possibilidade nenhuma de conseguir um resultado. Inclusive, eu estava imaginando que a gente fosse tomar uma das maiores goleadas aí da história do clube, talvez a maior, como aconteceu com o São Caetano, né? Que utilizou só jogadores de base, foi jogadores todos da posição, de suas posições, mas só por ser uns meninos de base que não tinham experiência, mesmo jogando nas suas posições, tomaram 9-0 do Pelotas pela Série D, né? Então eu imaginei que veríamos isso. A cornetada tem que ser inteira na CBF. Eu acho que o Brasil inteiro já fez isso nesse momento que a gente está gravando esse episódio, né? Já rodou o mundo até, saiu em jornal na Espanha, jornal na Itália. Essa situação que aconteceu com o São Bento, de tão absurda que foi, né? Eu mesmo nunca tinha visto o goleiro jogar na linha. Eu acho que num campeonato brasileiro isso é impensável. E como ele falou, ferindo o próprio protocolo, a gente não tinha 13 jogadores, todo mundo viu, tínhamos 11 em campo, inclusive, né? Isso sem nem entrar no mérito de jogador fora de posição, jogador de base que foi inscrito de última hora, que foi o caso do Daniel, né? Sem contar nem isso, né? E com uma canha no banco, então a gente tinha 12 ao todo, mesmo nessa situação. E tivemos que jogar, então a CBF estourou todo e qualquer limite que ela podia estourar, mantendo essa partida. Foi um dos maiores absurdos. E eu acho que a qualidade tem que ser para eles, porque pelo menos aqui a gente pode falar da CBF, né? Porque a CBF, ela foi criada e ela é muito inspirada ainda nos antigos governos que já passaram pelo Brasil, né? Aqueles governos autoritários cujos seus filiados, as pessoas que vivem, né, sendo mediadas pelo aquele governo, não podem falar mal dele, né? E a gente viveu censuras aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe da história. E é a mesma coisa que os jogadores e os técnicos passam com a CBF. Infelizmente, a gente não consegue ter nem sequer críticas por parte dos maiores afetados. Eles não conseguem criticar duramente a CBF porque eles podem sofrer retaliações por conta disso. Então a gente, só por esse autoritarismo, a gente já vê o perfil da CBF, né? E ainda passando por cima de questões sanitárias, questão de saúde. Ontem o Criciúma jogou sob risco, a gente viu o Criciúma com medo de jogar, o Criciúma com medo de se aproximar. A gente via que os momentos que o árbitro parava o jogo por causa de alguma falta, alguma coisa,
Os jogadores de São Bento iam reclamar, os jogadores do Criciúma saíam de perto, porque estavam com medo de se contaminar. A gente viu os auxiliares de máscara, né, durante todo o jogo, outra coisa que é impensável, um absurdo, né, são auxiliares que trabalham com atividade física, teriam que respirar melhor sem as máscaras, né, era para estarem num ambiente onde está todo mundo testado, e eles tivessem a certeza de que eles estão num ambiente testado, e não tivesse nenhum tipo de receio de exercer sua função, mas não, eles estavam ali com medo, porque sabiam que a CBF foi totalmente falha, não bastasse os resultados positivos de Covid que o São Bento teve, ainda tivemos esses 2 suspeitos que deram negativo, provavelmente falso negativo, porque tinham todos os sintomas, e justamente numa semana onde quase o elenco inteiro está com a Covid-19, e esses jogadores tiveram contato com os demais, inclusive os que testaram positivo, que demoraram mais a sair o resultado, no caso do Fábio Bahia, por exemplo, tiveram contato com os outros jogadores, então a gente nem sequer tinha como saber se mais jogadores, teve jogador que jogou com Covid nesse jogo, e eu acho que o Criciúma, essa atitude do Criciúma, dos jogadores do Criciúma e da arbitragem, a gente percebe que eles sabiam que não estava seguro o ambiente de jogo. Quando a gente defendeu, né, teve quem defendeu, eu fui uma das pessoas que defendi, volta do futebol, não era para isso. Não é para time jogar com surto de Covid, sem praticamente todo o seu elenco, e com suspeita de Covid, e jogador jogando com suspeita de Covid, né? Não é para isso que a gente pensou em volta do futebol, né? E ainda por cima, no caso do São Bento, que claramente também existe um desequilíbrio técnico absurdo, né? Você tá perdendo o seu time inteiro, né? Você imaginar que o Criciúma foi enfrentar o São Bento nessa situação e, de repente, daqui 2, 3 rodadas, o Tombense vai enfrentar o São Bento totalmente completo, com uma semana cheia de trabalho. Então, assim, a dificuldade do Criciúma em cumprir essa parte da tabela foi uma, do Tombense vai ser outra. É favorecimento para o Criciúma também, isso, se você for pensar. Favorecimento para quem tem interesse na tabela, talvez o Boa Esporte, São José, que brigam com o São Bento para não cair. Então, assim, desnivela o campeonato. Então é um completo absurdo você imaginar, ainda mais tratando da Série C, que a gente tem datas, a gente joga uma vez por semana, né? Então poderia marcar no meio de semana. Talvez você atrapalharia o descanso de um próximo jogo, né? O São Bento teria que fazer um jogo na quarta, outro no fim de semana, e o Criciúma jogando na quarta teria que fazer um jogo 4 dias depois. Tudo bem, né, gente? Pelo amor de Deus, o que desnivela mais um campeonato? Um time que nem o Criciúma, em vez de ter 7 dias de descanso, ter 4, ou um time como o São Bento ter que jogar da maneira como jogou? O que é mais justo, né? Então, acredito que nenhum clube se negaria, né? Mas uma coisa que o Euri disse, né, foi bem real, né? Infelizmente foi um protocolo assinado, né? Ainda acho que ainda nesse âmbito a gente não estava com uma situação de protocolo correta, estava com menos de 13 jogadores, então ainda assim teria que adiar, mas mesmo o protocolo ele já é bem próximo do absurdo, né? E infelizmente todo mundo assinou e não teve muita escolha, justamente por esse autoritarismo da CBF, que se você não aceitar, você está fora, seu time, né, sofre WO, é rebaixado e pronto. Então você tem que aceitar na marra e depois ele joga na cara, pô, você aceitou, né? Então, uma das maiores vergonhas, um episódio lamentável, vou tentar falar menos disso porque é chover no molhado. Falando do jogo, então, como que o São Bento fez para, com essa situação, né, no elenco, conseguir fazer um jogo de igual para igual, inclusive sendo melhor que o Criciúma, como o Yuri falou, tendo chances de vencer, e acho que se fosse para ter que ser o São Bento, né? Cara, eu confesso que eu rabisquei o papel. A princípio eu não queria que tivesse jogo, eu fiz bastante barulho nos grupos aí, queria muito que a gente tentasse de tudo e mais um pouco para não ter que fazer esse jogo. Como eu falei, até cheguei a pensar na possibilidade de dar um WO para não, né, destruir o saldo e não manchar a reputação do clube, deixar a vergonha para a federação, fazer um protesto e ir embora. Mas depois, quando eu fui finalmente, quando estava se aproximando ali, faltando 30 minutos pro jogo, eu comecei a querer imaginar um time. O que eu faria se eu fosse o Edson Vieira, né? Eu rabisquei o papel e, curiosamente, a minha escalação ficou igual a do Edson. As únicas mudanças foram o Bruno Leonardo, que eu imaginei que fosse para o jogo, mas ele é um dos que tem sintomas e foi vetado também de última hora. E o Bruno goleiro, né? Que eu pensei em colocar no meio de campo improvisado de volante, por mais trágico que isso pareça, né? Que isso soe, mas foi o que eu pensei, porque não imaginava que teríamos o Daniel, né, para poder colocar em campo.
mas conseguiram inscrever esse menino e provavelmente testar ele de última hora, né, para ele conseguir ir para o jogo, e realmente foi uma grande descoberta. Vou falar mais do Daniel ali nas atuações, né, mas eu imaginei isso, que a gente teria que fazer uma linha de 5 e uma linha de 4, né, a linha de 4 defensiva da linha de zaga, que está mais próxima do padrão original, né, a gente tem o Paulo Vitor, que é goleiro, jogando no gol, pelo menos isso, né, a dupla de zaga, que eu pensei também, na verdade, que o Alan Vieira estivesse machucado, acho que até estava em fase de transição, né? A gente teve isso ainda, teve jogador em fase de transição, entre aspas, machucado, né? Sem liberação médica, jogando, né? Mas eu imaginei que a gente teria o Bruno Leonardo e não teria o Alan Vieira, né? Mas aí a dupla de zaga com o Alan Vieira, que já jogou de zagueiro, né? Inclusive menos mal do que na lateral esquerda, em outras partes. O Douglas Assis, que é zagueiro, né? E o zagueiro titular, pelo menos. E aí os laterais direitos, Misael e Ferrugem jogando, né? No caso, ele improvisou o Ferrugem na esquerda. E na linha da frente, eu imaginei isso, né? O Eric Luiz e o Coutinho pelas beiradas, cada um de um lado, eles podendo recompor para marcar, para fechar a linha, mas sendo opções de escape, né? Como a gente tinha eles no elenco. E os 3 volantes que eu tinha imaginado, no caso, o Bruno, né, goleiro, o Rafinha, que é meia, mas todo meia faz uma ali de segundo volante, né, então ele teria alguma noção. E, na minha opinião, o Eric Ferreira, né, também de volante, zagueiro improvisado de volante, também tinha pensado nisso por ele ser zagueiro, né, por ele ser um jogador mais jovem, teria até mais fôlego e acho que comprometeria mais ele estar na zaga, né. Acho que até o Edson pensou isso porque usou o Alan Vieira improvisado, mas não usou o Eric na posição dele, né. E na frente dessas 2 linhas do centroavante, o Bambam, né, isolado. E pensei, dá para povoar ali, torcer muito por uma competência muito grande do Criciúma, que é um time que a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para atacar, para propor jogo, né, desde a época que o Roberto Cavalo era o técnico, e que talvez eles, num dia muito ruim, a gente poderia não sofrer tantos gols. E a minha cabeça era isso, perder de menos de 2-0, 3-0, assim, para mim seria uma vitória muito grande, a gente não passar uma vergonha absurda de nível nacional, para todo mundo comentar como foi o caso do São Caetano. E eu até pensei em não assistir o jogo. Os primeiros 10 minutos eu não quis ver. E eu achei que quando eu fosse abrir, estaria 2 ou 3-0 já. E pra minha surpresa, estava 0-0. Eu tive a curiosidade de continuar vendo. E acabei vendo que o São Bento estava bem no jogo. Estava marcando muito bem. E muito disso vem da raça. Uma raça absurda. A maneira como o time... A garra que o time colocou, né? Como eles perceberam que aquele era um momento que exigia uma superação. Afinal de contas, faria muito falta não ter banco de reservas, não ter ali como substituir, né? A gente vê o quanto o São Bento sente nas partidas a parte física, e você não tendo condições de trocar os jogadores, que a gente sempre troca, e mesmo assim a gente tem uma queda de rendimento acentuada depois dos 30 do segundo tempo, e nesse jogo a gente não tinha isso, e teríamos que, não bastasse esses jogadores fora de posição, como eu falei, né? Um zagueiro não está acostumado a jogar de volante, ele vai sentir mais, né? Um zagueiro, ainda mais de base, que não está acostumado a jogar no ritmo de um profissional. Então, assim, motivos que não faltavam para não acreditar. Mas, olhando no campo, foi, assim, como dizem, né? Destruiu todos os prognósticos, assim. Eu vendo o São Bento ganhando no pé de ferro ali, ganhando as divididas, saindo com a bola dominada, saindo em velocidade com o Coutinho e com o Eric, e, como eu falei, jogadores que não são bons, mas que estavam numa noite excelente. O Rafinha fez a melhor partida dele com a camisa do São Bento. O Eric também uma das melhores partidas dele. O Coutinho com certeza a melhor, desde que chegou, né? Fazendo um grande jogo. A dupla de zaga, inclusive o Alan Vieira, que a gente nunca falou bem, o Alan Vieira nunca fez uma partida boa. Nessa partida foi bem. Essa partida ele não comprometeu como zagueiro, jogou sério, não viu o Alan Vieira andando em campo. E eu nem acredito que eu estou dizendo isso, né? Mas numa noite dos absurdos, de coisas absurdas que aconteceram, até os jogadores do Ferrugem, que nunca jogou bem nem de lateral direito, como lateral esquerdo, funcionando, jogando certo, muito disso vem da situação, é claro, o time sabendo que não podia errar, de que tinha que manter a bola no chão, né, tocar a bola direitinho, e conseguiu acertar os passes, conseguiu sair em velocidade, e o esquema funcionou. E o Criciúma também, né, com uma lentidão absurda, totalmente desligado, apático do jogo, e o São Bento teve as melhores chances, as melhores chegadas, nem sequer sofreu. É até engraçado, né? A gente com o time completo, nas melhores situações, às vezes a gente já teve partidas que sofremos muito mais pressão do adversário, e
essa partida que tinha tudo pra gente ser metralhado pelo Criciúma, não. O time fez uma partida segura, controlada. O Criciúma pouco assustou, chegou muito pouco, e o São Bento é quem chegava mais, quem tocava mais a bola. Então, não foi nem difícil de assistir. Quem vê o resultado pensa, nossa, a torcida do São Bento deve ter sofrido por 90 minutos. E, na minha opinião, não foi. Tanto que depois que eu vi que o time estava acertadinho, eu falei, não, vou assistir porque tá com cara de que vai dar, entendeu? Eu tinha muita receio do segundo tempo, na hora que chegasse o momento que o São Bento ia sentir demais a perna, e como é que ia ser isso daí, né? Mas a gente ganhou um presente do destino que equilibrou tudo, que foi a expulsão do Helder ali aos 40 minutos do primeiro tempo. Fez com que o time do Criciúma ficasse um pouco abatido também com isso, né? E ajudou também a cansar os jogadores do Criciúma para que a parte física, né, essa parte física ela se equiparasse, né? Porque o São Bento não cansasse tanto sozinho. O Criciúma correndo com um a menos teria que se cansar um pouco mais também, e aí talvez a gente tivesse uma igualdade no cansaço, ainda que o Criciúma pudesse fazer 5 alterações e o São Bento não, né? Então, meu maior receio era nessa segunda parte do segundo tempo. O São Bento voltou no intervalo tão bem quanto no primeiro, pressionando bastante, teve várias chances e por pouco não fez o gol, né? O jogo acabou terminando 0-0, mas o São Bento continuou com a partida controlada, não sofreu muitos riscos assim não, e criou boas chances, poderia até ter vencido. Teve que usar o Macanhã porque o Coutinho saiu com câimbras, né? O Macanhã entrou de centroavante e entrou bem, entrou correndo certinho, correndo como quem entende ali, né? Como jogar como atacante. Com certeza ele deve brincar nos rachões aí de jogador de linha. E teve até uma jogada que ele fez um pivô aí, conseguiu acertar o passe, e não fez nada de errado o Macanhã. E até poderia ter ajudado ali, grandão, né? Como centroavante na área. Então, uma grande partida de todos os jogadores do São Bento, uma partida histórica, uma partida para ser lembrada. Todos eles, inclusive o Alan Vieira, pela garra, pela superação, por terem acreditado, por terem se empenhado tanto numa noite que tinha tudo para eles desistirem, deixarem para lá e simplesmente tentar reverter a situação a partir do próximo jogo. Foi uma superação muito grande e eu acho que isso pode ser injeção de ânimo que o São Bento precisa para tentar arrancar e evitar esse rebaixamento, ainda que o resultado de empate nessa partida seja muito ruim para a situação de classificação. Eu acho que o saldo foi positivo justamente pelas circunstâncias, obviamente, e também por essa situação de ter uma injeção de ânimo devido a esse resultado. Cara, o que você achou do jogo aí, sua ótica, né? Se o time se superou, se foi tão superado assim, ou se foi mais ruindade do Criciúma. Eu tô ouvindo muito falar disso, que o Criciúma estava muito mal, estava desligado, talvez até apresentando ali aquela desconcentração, porque eles também não esperavam que tivesse jogo, um medo deles de se contaminar. Será que tudo isso pesou um pouco ali, né? Até a vergonha de estar tendo que entrar em campo e enfrentar um time tão fragilizado. Se isso pesou na atuação do Criciúma, se isso tem a ver, ou se foi mais superação por parte do São Bento, e também comentando as atuações dos nossos guerreiros aí, os jogadores que entraram em campo fora de posição aí, todos eles, inclusive o goleiro Lucas Macanhã. Então, acho que tudo pesou, acho que a garra e a vontade dos jogadores do São Bento pesou, a falta de qualidade do Criciúma foi nítida, também pesou, a falta de concentração dos jogadores do Criciúma achando que não teria jogo pesou, o medo dos caras se contaminarem pelo corona também pesou, acho que foi um somatório de fatores. Claro que qualquer um de nós esperávamos uma derrota até grande, né? Acho que talvez o mais otimista dos sometistas, o Asaf, ele esperasse aí algo melhor. Mas assim como você, eu também esperava algo ruim. E felizmente fomos surpreendidos positivamente pelo time. Time muito bem, né? Acho que você deve lembrar, eu costumo falar isso. Jogador ruim, tudo bem. A gente consegue aguentar ver um jogador ruim vestindo nossa camisa. O que a gente não aguenta, o que a gente não pode ver, o jogador que, pra mim, é aquele jogador que eu odeio, que eu vou xingar no estádio, é o jogador que não tem raça, que não tem vontade. A falta de técnica, ela é superada, mas a falta de vontade, não. A gente viu isso muito em 2019, né? Jogadores bons, jogadores com história em grandes clubes, jogadores campeões de brasileiro, Libertadores, entre os maiores artilheiros de brasileiro, sem vontade. E jogadores ruins com vontade. Acho que o Mansur é um exemplo claro. Um jogador que tem pouca qualidade técnica, mas é um jogador com muita vontade. E que eu sempre falo que talvez, dependendo da situação, eu queria de volta no São Bento.
Desde o começo, um time com vontade, marcando bem. A gente tinha esse medo que o time cansasse, né? E que depois que cansasse, acabasse tomando muitos gols. A gente vinha cansando quando tinha direito a 5 substituições, e nessa que a gente não tinha substituição praticamente. Esse medo era maior, o time acaba morrendo. Mas acho que todos foram muito bem, todos estão de parabéns. Você falou do Ferrugem, e na Noite dos Absurdos o Ferrugem bem. Eu vou mais longe ainda. Todos estão de parabéns, inclusive o Alan Vieira. O Alan Vieira, pela primeira vez, está de parabéns após um jogo do São Bento. É algo que eu nunca pensei que fosse elogiar, um jogador que eu nunca pensei que fosse elogiar era o Alan Vieira, e até ele não comprometeu. Inclusive, o mais impressionante, acho, foi que nós tivemos as melhores chances, né? O São Bento teve as melhores chances de abrir o placar, de sair com a vitória. Se tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o São Bento. Perdeu muitos gols, né? Como a gente já vem se acostumando a ver o São Bento perdendo muitos gols. E falando de atuação, acho que todos foram positivos, todos foram bem. Mas o que mais destaca, como eu já falei mais no começo, é o Daniel, que era um jogador que ninguém esperava, um jogador que não era para estar no elenco, não era para estar no jogo em situações normais, não estaria sequer no profissional, né? Não tinha assinado contrato de profissional, não seria utilizado pelo Edson Vieira. Foi jogado na fogueira de última hora, sem esperar, e respondeu muito bem. Um jogador que marca bem, marca muito bem, e tem, acho que, aquele chute de fora muito bom. É um jogador que tem personalidade, não tem medo, né? Acho que geralmente quando o jogador sobe da base ele fica meio ressabiado, com medo de arriscar alguma coisa. O Daniel não, ele abriu clareou a oportunidade, ele bate pro gol sem dó. E acho que isso que a gente precisa, né? Jogadores com personalidade, com vontade, que tenham coragem. Porque só erra quem tenta, né? E o Daniel é esse cara que tenta. O Alan Vieira foi bem defensivamente. Eric Luiz, que partida do Eric Luiz com muita velocidade, um verdadeiro motor. Puxava contra-ataques ali, saía da nossa área defensiva, ia para lá na área ofensiva. Infelizmente errou na maioria das finalizações da jogada, né? É uma característica dele, ele não consegue finalizar muito bem a jogada, mas teve muita velocidade. Acho que é uma característica dele também ter essa velocidade. Mas acho que ontem, por toda a circunstância, time com mais raça que o normal, o Eric Luiz também correndo muito mais que o normal. Paulo Vitor também, quando foi exigido, foi muito bem. Mais uma partida boa do Paulo Vitor. O Macanhã, como você falou, apesar de ser goleiro, não entrou mal. Teve até um lance ali no finalzinho que ele quase consegue, né? Acho que foi o Eric Luiz que tentou cruzar, acabou fazendo a falta, mas quase ainda a Macanhã consegue fazer um gol. Seria histórico, né? Ganhar com toda aquela situação e com gol de goleiro. O Criciúma com dificuldade para propor o jogo, né? Mesmo jogando fora, o jogo era para eles propor. No final do primeiro tempo, expulsão do zagueiro do Criciúma, o que deu uma equilibrada, né? Ou pelo menos diminuiu a grande diferença que tinha. O técnico do Criciúma, me fugiu o nome agora, ele tira o centroavante, o que dá uma aliviada também, né? O homem gol do Criciúma, o Michel, acaba saindo para a entrada de outro zagueiro recompor a defesa. Criciúma volta melhor no segundo tempo, talvez com o São Bento um pouco mais cansado, mas logo o São Bento iguala a partida, volta a ser melhor, e no final com direito até uma abafa, né? O São Bento indo para cima, o São Bento buscando a vitória. O Edson Vieira também acho que está de parabéns. Acho que o outro destaque positivo é o Edson Vieira. Conseguir motivar o elenco dessa maneira, a jogar dessa forma. O que o Edson Vieira vem fazendo é impressionante, né? Muito provavelmente continue para um do ano que vem, merecidamente. O empate em termos de números foi ruim. Na tabela a gente vê o rebaixamento cada vez mais próximo, se olharmos apenas os números. Mas futebol não é apenas número, né? E psicologicamente o time sai muito fortalecido. Eu particularmente acho que o time vai crescer demais a partir de agora. E a tendência é que a gente consiga escapar da zona de rebaixamento, porque o clube, o elenco cresce, os jogadores se unem, os jogadores começam a jogar um pelos outros. E assim como a gente viu na Série A2, temos chances aí. O elenco é bom, a gente sabe que o time é bom, subiu na 2 já. Foi melhor que o Brusque jogando fora. Foi melhor com tudo o que aconteceu, foi melhor que o Criciúma, né, com todas as circunstâncias. Já tinha sido melhor que o Ituano. Então acho que
termos de números, o rebaixamento vai ficando cada vez mais próximo, mas em atitude, mentalidade, em forma de jogar, o São Bento dá um grande passo na busca pela permanência na Série C. Pois é, cara. É aquela coisa que falam, né? Por incrível que pareça, né, o tiro que era para nos matar pode ter nos fortalecido, né? Quando eu soube de que teríamos que jogar nessas circunstâncias, a minha reação foi: estamos rebaixados. Eu até acho que falei isso no grupo do São Bento, e lá o pessoal, né, não gosta desse tipo eles sempre acreditam, o pessoal é bastante otimista, mas mesmo eles, ninguém contestou. Inclusive o Asaf, que o Yuri citou aí, que é bastante otimista, nem se pronunciou sobre o jogo. Se ele tinha um pensamento otimista, ele nem tentou explanar, né? Porque era uma situação tão delicada que era para isso mesmo, sabe? E eu pensei, acabou, né? Porque a gente vai perder esse jogo, vamos sair destruídos de campo, e foi o golpe final no São Bento. E por incrível que pareça, essa situação, esse chacoalhão, a gente ter se superado dessa maneira pode ser o fator que pode injetar o ânimo para o São Bento conseguir arrancar da permanência. Como o Eury falou, eu imagino que agora, depois de passar por essa situação, não existe situação que vai amedrontar esse time agora. Não tem mais nenhuma situação que é delicada para o São Bento agora. Porque olha o que a gente superou, né? Não tem um desfalque, não tem 3, não tem 5 desfalques. A gente jogou com 12 jogadores, a gente jogou com um jogador da base improvisado, a gente jogou com Alan Vieira improvisado de zagueiro, e como o Eury falou, indo bem, né? A gente jogou com um goleiro improvisado na linha no final do jogo, sabe? Não tem mais o que assuste agora. Inclusive, a gente tem um outro abacaxi para descascar contra o Ipiranga, a gente vai falar disso, mas não assusta mais. E parece que agora esse time, com, né, as circunstâncias melhores, se ele se superou a esse ponto e quase venceu o Criciúma, parece que é um ótimo caminho andado aí para a gente conseguir os resultados daqui para frente. E talvez justamente por tudo essa patifaria que foi feita e ter tido que se expor nessa situação, que o time consiga se mobilizar aí para conseguir os pontos necessários nessa reta final, que não está fácil realmente se você olhasse para um time comum. Mas eu acho que esse time mostrou que ele não é comum, não, sabe? Tanto pelo acesso no Paulista, como agora depois de se superar nessa situação. E eu tenho um amigo que eu sempre falo dele aqui, mas chamo só de amigo, e agora vou dar nome e sobrenome, né? Vocês devem conhecer, o Caio Rossini, da Rádio Cruzeiro FM, que me contou que ele também achava melhor que o time da SWO, para evitar a vergonha, e que ele também estava com esse sentimento de que a gente não devia entrar em campo, mas no momento que ele escutou uma gritalhada, uma barulheira no vestiário do São Bento, ele ficou curioso para ver como seria o time. Isso foi uma coisa que ele me contou. Então, porque isso provavelmente foi a motivação, a gente vai ver aí, né, nas redes sociais do clube, talvez, mas o trabalho de motivação que o Edson Vieira deve ter feito no vestiário para motivar esses jogadores nessa situação. Eu vi stories do Eric Vieira, do Eric Luiz no Instagram, e ele completamente perplexo de ter que estar indo para o jogo, ele não estava acreditando, né? Mandaram uma mensagem de última hora, não vem para o jogo, que vai ter jogo sim, e ele fez stories perplexo de, nossa, como que a gente vai jogar nessa? Eles não treinaram, eles não tinha como treinar numa situação com um time com surtos de Covid, e a gente ia perdendo jogadores conforme a cada dia perdia mais jogadores, então simplesmente teve que pegar quem sobrou e falava pro jogo aí, talvez falar no vestiário, você vai jogar ali, você vai jogar aqui, que nem na pelada. Então, imagina pro jogador como que é ir para um jogo desse jeito. Só que a motivação no vestiário, né, que nisso o Edson é mestre, deve ter feito toda a diferença, porque a gente viu a garra, o jeito que o time estava jogando, não tinha bola perdida, o jeito que o time estava se doando, a seriedade que o time estava jogando, e é como o Eury falou, isso faz toda a diferença, muda totalmente um jogo, né? Até jogadores ruins, que eu não sou hipócrita, muitos deles não são mais honrando a camisa, jogando com muita vontade, muita seriedade, e é por isso que por pouco não veio o resultado, e dentro da circunstância, esse resultado foi um histórico, tanto quanto se tivesse saído o gol do Macanhã, né? Como ele falou, mas mesmo o empate eu acho histórico, tanto que repercutiu o mundo afora, né? E foi uma bela de uma vergonha aí para a dona CBF.
Bom, falando de atuações, eu destaco alguns mais que outros, apesar de também achar que tá todo mundo bem. Eu não vou ter a pachorra de falar mal de nenhum desses 12 guerreiros, né? Eu acho que os principais são realmente o Daniel, que é muito interessante você pensar o caso dele, né? Ele meio que quebra um tabu. A gente olhava para a base sempre com mais desconfiança, justamente pelos exemplos ruins que o Yuri comentou aí, né? Que a gente teve dentro do clube, gente que subiu da base cheio de preparação, muitos anos de base, muitas Copas São Paulo de Futebol Júnior, entram bem devagar, tem oportunidades até na Série B ali, uma aqui, outra ali, até o momento que começa a ser titular, que foi o caso aí do Guarujá, né? E acaba não respondendo muito bem, e a gente rescinde e todo mundo concorda que o Guarujá não tinha condições. Então, dá um pouco de trauma, né? Trabalhar tantos anos com um jogador, esperar tanto dele e acabar não correspondendo. E esse menino, Daniel, reserva na categoria de base. Ele deu entrevistas dizendo que pensou em desistir do futebol, que em vários momentos ele achou que não valia mais a pena. Mas imagina a cabeça dele, né? Ser chamado de última hora e acabar entrando num time e jogando um jogo contra profissionais, contra o Criciúma, né, válido pelo Brasileiro Série C, e jogando bem, né, não comprometeu em nada, distribuiu certinho os passes ali, marcou, ganhou muita bola ali na dividida, conseguiu puxar contra-ataque e teve chance de gol, chutou uma bola para fora no primeiro tempo, no segundo tempo teve um chute de fora da área de muito longe, que ele pegou muito bem na bola, foi no cantinho, o Agenor pegou, por detalhe acabou não sendo gol, poderia ter feito um gol também histórico para a carreira dele, com apenas 17 anos, né. Então, um jogador que tem muito para ser lapidado e que hoje, ele, em qualquer time no Brasil aí, se ele fosse do Londrina, da base do Londrina, da base do Ituano, times que trabalham melhor a base, ele seria tratado muito, muito, muito bem, porque um jogador que aos 17 anos entra e faz um bom jogo numa Série C de brasileiro, pô, você imagina que esse jogador sendo utilizado ali com uma certa frequência, ele logo vai ser lapidado, né? E futuramente, se ele se firmar numa Série B de brasileiro com 20 anos, ele tem muitos anos aí de carreira aí para poder ser emprestado, de repente até sair para o exterior. Então, é um jogador que vale, né? Tem um valor dele agregado. E é uma coisa que ia passar batido, mas mérito do Edson de enxergar, de chamar, de puxar ele, mérito dele de realmente chamar a responsabilidade, não sentiu nem um pouco o fato de nunca ter tido jogado com os outros jogadores que estavam em campo, do time estar numa situação mais frágil que já passou, né? E ele tá num jogo importante, né? Do dia para a noite, sem ter tempo nem de pensar sobre isso, se preparar. Tirou de letra o Daniel, então é o grande achado do jogo aí. Destaco também o Rafinha, fez uma partida excelente. Nossa, estava dando a qualidade do passe no meio de campo que precisava ter, procurando os jogadores de beirada. Eles também foram bem. O Eric realmente é uma grande partida ali, fisicamente, muito bem na explosão, né, no drible, mas pecando ainda naquilo de finalizar. Eu acho que é algo que precisa ser trabalhado lá dentro. Ele, o Edson, precisa falar, pô, vamos levantar a cabeça, buscar o passe. Muitas vezes ele quer resolver, acaba desperdiçando uma boa jogada que ele mesmo criou, né? Então, faltou um pouco disso do Eric. Várias oportunidades que a gente teve de fazer o gol e vencer o jogo foram no pé do Eric, mas acabou não dando certo, né? Mas mesmo assim, uma boa partida, uma grande partida ali naquele escape, puxando o contra-ataque, fazendo o time sair do campo de defesa e ir para o campo de ataque, né? E o Ferrugem, que, nossa, se me falassem que esse é o mesmo Ferrugem de antes, eu nem acreditaria, jogando improvisado na lateral oposta, que todos os laterais reclamam, né, de jogar na oposta, diz que é muito difícil, e fazendo um grande jogo, um jogo muito consciente, sem erros, nem parece o mesmo jogador. Enfim, excelentes atuações aí, e claro, destacar o Edson Vieira aí pelo trabalho de motivação e por conseguir esse resultado. Bom, vamos falar de tabela agora, né? Vai, giro da rodada. Essa rodada que terminou com o jogo do São Bento, foi o último jogo, né? Ela começou no domingo. A gente teve a vitória do Ipiranga sobre o Boa Esporte por 2-1. O empate entre Brusque e São José, né? Em Brusque foi meio ruim, a gente sabia, né? A gente viu o Brusque, viu que eles não estão jogando tudo isso e que realmente a gente deixou de fazer aqueles pontos lá que outros times podem acabar fazendo. Então o São José foi lá e fez um pontinho valioso. Londrina bateu 8 anos, esse resultado foi muito bom, né? No Estádio do Café. E o Tombense venceu Volta Redonda por 1-0. Arrancada do Tombense, que chegou no G4. Chegou até o Criciúma conseguir, né, entre aspas, esse empate com o São Bento, né, que voltou o time para o G4, mas com certeza é resultado que
repercutiu muito mal. Eu tô com ele, concordo também que toda essa situação, a desconcentração dos jogadores que não esperavam o jogo, o medo de se contaminar, a vergonha de estar jogando contra um time fragilizado, tudo isso pesou pro Criciúma ali, que fez uma das piores atuações, tem que ser dito isso também. Acho que foi o pior time que enfrentou o São Bento. Jogando daquela maneira, se a gente imaginar esse time jogando contra o nosso principal, com certeza seriam mais 2 pontos. Então, faz falta não ter vencido, mais claro, dentro de todas as circunstâncias. Para mim, um time que estava ontem, ao meio-dia, rebaixado, hoje eu olho e falo, olha, eu acho que dá, viu? Justamente pela injeção de ânimo e pelo time ter conseguido aí, né, mais um pontinho. Bom, falando de classificação, São Bento agora é o penúltimo, tem 9 pontos, né? Vê o São José com 13 fora da zona de rebaixamento por ali. São 4 pontos para sair da zona de rebaixamento. Falando de classificação, caso vencesse esse jogo, né? Poderia ficar apenas 4 pontos, né? Acho que teria que ficar 5 pontos, porque o também se venceu, né? Se tivesse empatado, poderia ficar apenas 4 pontos, mas poderia ficar 5 pontos aí do G4, mas ficou a 7, né? Tem 16 o Tombense na 4ª posição. E no meio disso a gente tem aquele bolo todo lá, o Volta Redonda, que há muitas rodadas não vence, tem apenas 14 pontos. O Ituano, que também perdeu seus principais jogadores, não tem mais o Serrato, não tem mais o Baralhas, não tem mais o Gabriel Barros, e segue também em uma espécie de queda livre. O Ituano que agora enfrenta o Brusque, né? É o próximo adversário deles, o líder. Então, existe uma expectativa aí, né, com relação ao Ituano, pelo menos da minha parte. Muita gente fala do São José, eu não acho que o São José vai cair, acho que o São José é muito forte dentro de casa com gramado sintético, e é um time que também é um bom visitante, a gente viu no jogo em Sorocaba. Na minha opinião, o Ituano e Volta Redonda passam a ser as bolas das vezes aí, né? A gente vai enfrentar ambos, né? E a tabela do Volta Redonda é muito complicada. O Ituano, perdendo esses jogadores que perdeu, né? Eu acho que já era um time fragilizado, então acho que é por aí o caminho para escapar desse rebaixamento. O nosso próximo confronto contra o time do Ipiranga, domingo. São Bento aqui vai ter a volta de 12 jogadores, os 12 primeiros que testaram para a Covid-19 vão estar liberados os assintomáticos, a gente ainda nem sabe quem tem sintoma e quem não tem, então não deve ser os 12, deve ser menos, talvez 9, talvez 8. Falam que a maioria está assintomático, mas alguns voltam, a gente vai ter esses jogadores que tiveram os 12, né? Se eles voltarem a testar negativo, né? Antes da partida. Vamos ter parte desses 12 que testaram, voltando, mas sem treino. Eles não podem treinar, eles vão ser liberados às vésperas do jogo, né? Os assintomáticos. E vamos ter que viajar e jogar. E a gente não vai ter o Juan, o Dogão e o Alisson, que testaram depois. Esses leva mais tempo para ser liberado, então estão fora do jogo, já é garantido. Mas acredito que, como eu falei, toda dificuldade é pouca depois do que o São Bento passou ontem, né? Não tem dificuldade. Se olhar para essa dificuldade, é um grande abacaxi fora de casa contra o Ipiranga, mas você pensar essa situação, talvez aí voltando 8, 9, né, jogadores, tendo um banco de reserva cheio, perto do que a gente passou, é fichinha, né? O que você acha aí desse jogo aí contra o Ipiranga, o que você espera do time e dessa sequência aí? Jogo complicado, Ipiranga uma grande equipe, sem muitos destaques individuais, talvez um ou outro grandes jogadores, mas um conjunto muito bom, assim como a gente na Série D e na Série C quando subimos. Não é à toa que é o vice-líder, fora de casa, é um jogo que por si só já seria muito complicado, dificílimo, e agora tem esse agravante, porque esse jogo contra o Criciúma foi o início dos nossos problemas, né? Agora vamos ter uma parte dos 12 jogadores, ter o Alisson, o Dogão e o Juan também, que o Alisson e o Juan são titulares, o Dogão ainda não, mas já são 2 titulares que a gente já sabe que não poderemos contar. Então é aquela coisa, o campeonato vai passando, a gente continua naquela distância ali de 4, 5 pontos para fora da zona de rebaixamento, só que com menos jogos para recuperar. Em termos de tabela, a situação vai ficando complicado, mas difícil falar que o empate seria ruim em Erechim. Acho que se conseguíssemos o empate, depende das circunstâncias, né, de quantos jogadores forem liberados.
Mesmo que esses jogadores não tenham tempo de treinar, então mais um agravante, a gente não vai ter tempo de treinar para o jogo contra o Ipiranga. Era tudo que a gente queria, tempo para treinar, tempo para se recuperar. E mesmo após o término da 2, a gente parece que não consegue esse tempo. Agora é o vírus que está impedindo. É muito complicado, acho que o empate seria positivo, mas aí a gente criaria a obrigação de ganhar todos os jogos em casa, né? A gente vai ter que ganhar do Ituano, a gente tem que ganhar do Londrina, do Tombense e do. Acho que são só esses jogos que nós temos em casa, né? 3 jogos em casa. A gente teria que ganhar esses 3 jogos, nos obrigando a ganhar esses 3 jogos. Então, ao mesmo tempo que um empate seria bom, não é, né? Mas, dado todas as circunstâncias e prejuízos que viemos acumulando aí ao longo do campeonato, agravado agora pelo vírus, acho que o empate não é de se jogar fora, a gente não pode reclamar se vier o empate. Acho que principalmente, o mais importante é pegar os atacantes que estão disponíveis para treinar, né? No caso, Bambam, Magrão acho que estava com Covid também, né? Acho que não está disponível para treinar. Acho que só o Bambam, então, o Eric Luiz. E treinar a finalização, porque a gente está errando muito a finalização, a gente está perdendo muito ponto com gols perdidos, gols fáceis, situações claras que criamos e acabamos desperdiçando gols. Mas acho que o empate é um bom resultado para se trazer lá do Rio Grande do Sul, né? E aí criando a obrigação de ganharmos os 3 jogos em casa que teremos ainda no campeonato. Então, eu acho que tem que valorizar os empates, até porque o próprio resultado contra o Brusque foi isso, né? A gente correu atrás do resultado, perdemos gols ali absurdos, até né, aquele lance do Coutinho me sai da minha cabeça, teve do Bahia também, e acabou também se expondo um pouco, deixando um pouco a zaga aberta, acabou sofrendo o gol aí do time do Brusque, né? E aquele pontinho agora já seria importante, teria 10 pontos, não teria 9. Teve quantos resultados assim, né? Contra o Londrina, lá em Londrina. A gente deixa de fazer um ponto. Então, às vezes, tem que valorizar o empate. É claro que buscando a vitória sempre. Gostei muito do Bambam nas redes sociais, dizendo que, antes do jogo, inclusive, antes de saber que o time conseguiria um bom resultado, ele postou a arte de que ele iria para o jogo, dizendo, se tivessem apenas 6 jogadores, a gente ia tentar a vitória, com 6 jogadores. Então, assim, é algo muito bom para o torcedor ouvir, né? E realmente a gente viu o São Bento dentro de campo tentando a vitória. E agora, contra o Ipiranga, como eu falei, apesar de todos os prejuízos, é muito difícil ainda, muito complicado. Realmente, o jogo já seria complicado completo, né? Então, você imagina você ainda com jogadores sem treino, praticamente todos, né? Todos que ficaram fora contra o Criciúma vão voltar, mas sem treino. E não são todos que vão voltar, né? E ainda você tendo o seu. Ainda esses 3 desfalques aí de 2 titulares. O Dogão que também faz falta ali para você pensar em alguma coisa diferente, esquemas diferentes. Então, perder nesses jogadores não é uma partida fácil, mas eu também acho que empate, então é um bom resultado, buscar mais um pontinho e depois ir para essa sequência, né? A gente vai ter 2 jogos em casa depois dessa partida contra o Ipiranga. É claro que se você consegue superar e vencer, e agora eu não acho absurdo, porque depois de que o time quase venceu o Criciúma nessa circunstância que estava, você imaginar que não seria impossível. Se conseguisse se superar e vencer esse jogo, meu Deus, aí você vai lá para 12 pontos, depois faz uma sequência aí com 2 jogos em casa, então seria fundamental para escapar, mas é claro que temos que comemorar se vier o empatezinho, seria sair desses 2 jogos tão difíceis com esses problemas do surto, com 2 pontos, sendo um deles fora de casa contra o Ipiranga, o outro era em casa, mas era contra o Criciúma, que era um time do G4, então assim, acho que seria algo positivo, mas é claro que o bonde está passando, o campeonato está passando, a gente jogou um turno com reservas, depois teve esse surto, inclusive se o São Bento se safar, será um dos maiores feitos da história do clube depois de tanta dificuldade dentro de um campeonato, né? Então, vai precisar de 4 vitórias em 6 jogos. Falando mais da classificação, né? O Edson disse que ele acredita na conta de 19 pontos, né? Eu acho que pelo menos 20, mas pode ser que 19 salve, né? A tabela tem muitos confrontos entre os times, o São Bento mesmo enfrenta, né? O Volta Redonda fora, enfrenta o Sport, enfrenta o Ituano, né? Então tem
tem jogos diretos aí que podem ser cruciais, vai precisar, né, se superar nesses jogos, talvez eles sejam determinantes, sejam finais. Essas 3 últimas rodadas chamam muita atenção, Volta Redonda e Boa Esporte fora de casa e Ituano em casa, né, os 3 últimos jogos são confrontos diretos, jogos que, na minha opinião, eu enxergo esses jogos como totalmente vencíveis, né, o time tem total condições, ainda mais pensando que agora que temos quase o time inteiro imunizado da Covid, né? Inclusive o Eric Luiz, o Macanhã, mais jogadores que estavam aí já pegaram além do surto, né? Com o time inteiro imunizado da Covid. E agora, só com uma competição, né? Depois do jogo com o Ipiranga, finalmente a gente deve ter uma semana de treino para o jogo contra o Londrina e depois uma semana para o jogo contra o Tombense, né? Então, imaginando que, né, nesse estágio dessas 3 últimas partidas a gente vai estar fazendo uma semana de treino e sabendo que o time já jogou o que jogou, né, sem tanto descanso quanto o que deveria ter vencido, né? Não é que deveria ter vencido. Então, imaginando isso, você pensa, pô, a gente tem total condição de vencer o Volta Redonda, de vencer o Boa fora, né, de vencer o Ituano, que está muito fragilizado. Então, essas 3 partidas são cruciais. Antes, a gente tem essa sequência difícil. 3 times da parte de cima, Ipiranga fora, e os 2 em casa, mas são 2 times da parte de cima, Londrina e Tombense, né? Tombense agora chegou na parte de cima, né? Dá até puxar eles para baixo se a gente conseguir vencer, dependendo de como for, né? Mas hoje é um time da parte de cima. Então, são jogos que também vão ter esse fator, né? São Bento saindo, né, desses 2 jogos mais complicados pelo surto, tendo esses 2 últimos jogos aí em casa, com uma semana de trabalho, vai ser o primeiro jogo com uma semana inteira de trabalho, esse jogo contra o Londrina. Então, talvez a gente consiga bons resultados, né, por esse fator, até ainda aproveitando dessa motivação, caso venha também um bom resultado de Erechim, né. Mas eu acho que é isso. Agora, mais do que nunca confiar no trabalho. Eu acho que depois de ontem fica muita cara de que não é um time que vai ser rebaixado, não tá com cara de que o São Bento vai cair no final dessa história. Eu acho que tem que continuar trabalhando sério, né? Porque tá difícil a situação, mas como o Yuri disse, acho que vai muito além dos números, né? A gente enxerga muito mais coisa nesse time do São Bento e nessa situação toda que a gente passou. Bom, pessoal, encerrando o programa de hoje, quero agradecer a audiência de todo mundo, me desculpar mais uma vez aí, né? Pelo episódio que a gente não fez, né? Até por um pequeno atraso desse, né? Tá saindo um dia depois do jogo. Mas agradecer a todo mundo que tem a paciência, que continua ouvindo a gente. Tá, boa noite aí pro parceiro Poiore, né? E até a próxima, pessoal. Boa noite, Marco. Boa noite, amigo somentista. Até a próxima. Espero que possamos aí voltar no domingo comemorando mais uma boa atuação e quem sabe uma vitória para buscar aí nosso objetivo, que é permanecer na Série C. E temos fé que dessa vez o elenco tá unido, o elenco tá focado, e acho que assim que tivermos todo mundo de novo, a tendência é só melhorarmos aí rumo a essa permanência, que seria um título após o acesso para a Série 2. É isso, até a próxima.